Olá, irmãos. Aqui quem fala é Marcelo Pellegrino, discípulo de Cristo, e eu vim aqui compartilhar mais uma mensagem. Graças a Deus. Antes de mais nada, eu quero orar. Orar por nós. Orar por você, orar por mim, orar por nossas famílias, orar pelo nosso país e pelas nossas igrejas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas tuas graças, pelas tuas misericórdias, pelo teu santo sacrifício feito por nós, Senhor, pela salvação que nos deste, Senhor, pela nova aliança, Senhor, pelo sangue que rega essa nova aliança, Senhor. Graças te damos, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, nessa manhã, que tu venhas com teu poder. Ó Senhor Espírito Santo, tem total liberdade entre nós. Vem semear a tua boa semente, Senhor. Faz a tua obra em nossas vidas. Toma as nossas mentes em tuas mãos e transforma-as conforme segundo a tua mente, conforme segundo o teu querer. Enche-nos da tua santa presença, Senhor. Pai, queremos te pedir também, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos cônjuges, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor, pelos nossos pais e mães, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, também queremos te pedir pelos nossos vizinhos, Senhor, pelos nossos colegas de trabalho, por todos aqueles que tu trazes até nós, Senhor. Que sejamos, Senhor, a tua boa semente, Senhor. Que sejamos, Senhor, a tua luz, Senhor. Que sejamos o sal da terra, para que essas vidas sejam iluminadas, salgadas, Senhor, e cheias do teu Espírito, e nós sejamos o teu canal para que a tua obra seja exercida através de toda e qualquer vida que chegue à nossa presença, ou que cheguemos à presença delas. É o que te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe uma palavra que já venho meditando há algum tempo, e aí agora eu resolvi compartilhar, que é sobre a fé hipócrita. E eu usei o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23 a 24, complementando com os versículos 37 a 39. Jesus se dirigindo diretamente aos escribas e aos fariseus, que eram considerados os suprassumos da fé, né? Eram considerados homens inilibados, de caráter inilibados. Jesus os admoesta duramente. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais o mosquito engolis um camelo. Em Mateus 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Falar sobre fé hipócrita. Nessa passagem, Jesus admoesta os escribas e os fariseus, que eram considerados os suprassumos, né, da fé, a fé judaica. Uma coisa é certa: eles conheciam da lei, tanto os escribas quanto os fariseus. E eles praticavam a lei, ainda que ritualisticamente eles praticavam a lei.
mas eles se omitiam da justiça ou do juízo de Deus para com os outros, se omitiam da misericórdia para com os outros, usavam dos seus próprios argumentos, dos seus próprios entendimentos, para que eles ficassem ilesos, para que eles pudessem continuar no seu modo, na sua maneira de agir, na sua maneira de viver. E por isso, não havia fé neles. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse para eles: desprezais o mais importante da lei, o juízo, né, a misericórdia e a fé. Por quê? Porque eles não criam verdadeiramente naquilo que o Senhor dizia, naquilo que está escrito na palavra de Deus, naquilo que eles mesmos transcreviam, naquilo mesmo que eles escreviam, naquilo mesmo que eles pregavam, naquilo mesmo que eles exercitavam ritualisticamente. Mas o principal, o mais importante, que era o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. A fé para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, para deixar que Deus cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Para permitir, para dizer assim: vem Senhor Espírito Santo, enche-me com o teu poder, enche-me com a tua graça, eu oferto a minha mente nas tuas mãos. Porque a fé, ela é aqui. A fé é a firme certeza das coisas que não vemos. A fé é a transformação das nossas mentes pela mente de Cristo. A fé é o mergulho no vazio, sabendo que estamos sustentados, providos, guardados, protegidos pela mão de Deus. Jesus diz em 37, falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. E vós não quisestes. Todavia não me verão mais, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu estou aqui com vós e vocês não creem em mim. Muito pelo contrário, vocês me perseguem. Porque me invejais, porque me cobiçais. Porque não querem crer na verdade, porque não querem fazer a justiça. Porque os vossos corações são endurecidos e não há misericórdia neles. Porque nos vossos corações o que transborda é a competitividade. E para vós, então, é impossível ver a verdade. É impossível ousar na fé, entregar-se. Eu digo que a nossa geração, ela é pior do que essa, dos escribas e fariseus. Eu digo que ela é pior porque sequer ela se dá o trabalho de conhecer, se aprofundar, ter intimidade. Primeiro se conhecer e se aprofundar na santa palavra. E depois buscar e querer ter intimidade com Deus, a ponto de se entregar verdadeiramente. E por que eu afirmo com tanta veemência? Eu afirmo com tanta veemência pelo seguinte: eu vou usar dados estatísticos para que a gente possa enxergar melhor a situação em que vivemos. Por que nós estamos sendo pisados? Por que nós somos tão avacalhados? Porque pessoas desistem de estar dentro da igreja? Porque pessoas se afastam da igreja? Porque há o mesmo proceder e de forma ainda mais sórdida tanto dos fariseus quanto dos escribas. E um dado para fundamentar isso tudo é o censo de 2010 do IBGE. Opa, o que tem a ver? Eu vou dizer o de 2010 porque o de 2020 não foi feito. Foi transferido para 2021, também não foi feito, talvez só seja feito em 2022.
Mas em 2010 nós tínhamos 213 milhões de brasileiros. Eu estou falando de Brasil, estou falando da nossa nação. E desses 213 milhões, nós tínhamos 123 milhões de cristãos. Quando eu falo cristãos, eu englobo católicos, evangélicos e protestantes. Não podemos negar nossos irmãos. São irmãos em Cristo. Se a doutrina deles é diferente da nossa, não nos compete julgar. Assim como também não compete a eles julgar as nossas doutrinas, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Que a fé de cada um seja para si. E seja conforme a sua fé, seja feita conforme a sua fé. Não estou aqui para discutir doutrinas, eu estou aqui para dizer o seguinte: em 2010, tínhamos 213 milhões de brasileiros e 120 milhões de cristãos, pessoas que creem em Cristo, ou pelo menos se dizem crentes em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador. E aí eu pergunto, no que mudamos o mundo? No que fizemos a diferença se somos a maioria? No que fizemos a diferença se temos doutrinas ou não temos? Ou sequer conhecemos doutrinas? Se temos princípios e valores eternos, no que fizemos a diferença? Eu respondo. Eu digo para vocês honestamente, em nada. Por que eu digo em nada? Por quê? A corrupção sistêmica se alastrou. A miséria se alastrou. As compulsividades se alastraram. O nível de suicídio entre os jovens só aumentaram. O número de homicídios, feminicídios, estupros só aumentaram. O número de desempregados só aumentou. O número de comunidades ou moradores de comunidades só aumentou. A miséria é estampada em cada esquina, com homens e mulheres mendigando pão. E o pior, não adianta ficar o tempo todo só dando pão. É preciso ensinar a pescar o peixe. É preciso ensinar a ganhar o pão. É preciso os libertar verdadeiramente da dependência. É preciso ensiná-los a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. E eu pergunto, o que temos feito? E muitos já vão tirando o corpo fora, já vão falando assim, não, mas espera aí, o mundo jaz no maligno. Essa é uma das respostas. A outra é, a culpa é do governo, a culpa é do judiciário, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, que fulano roubou, que Beltrano... Mas nunca é nossa culpa. Aonde nós estávamos esse tempo todo? O que estávamos fazendo esse tempo todo? Qual foi o nosso envolvimento? Qual foi a nossa justiça? Qual foi a nossa misericórdia? E qual foi a nossa fé em relação a esse caos que permitimos ser estabelecido em nossas vidas, em nosso país? Estávamos fazendo o quê? Assistindo cultos. Estávamos errados de novo, porque a nossa posição não é de assistir cultos, a nossa posição é de prestar culto. Nós temos que prestar o culto racional. O que é o culto racional? O culto racional é o culto diário, não é o culto só da igreja. É o culto que nós absorvemos a palavra, entregamos as nossas mentes, muitas vezes, quando lemos a palavra do Senhor, quando ouvimos a palavra do Senhor, né? E a palavra que eu digo é a palavra na essência, a palavra cristocêntrica, a palavra livre e liberta de exegese, a palavra dentro do contexto e não fora do contexto, não para que propósitos
propósitos humanos sejam cumpridos, mas para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E aí prestamos o culto racional. Qual é o culto racional? Entregarmos as nossas mentes verdadeiramente ao Senhor, para que essa palavra entre e nos transforme, mude o nosso pensar. Que o nosso pensar seja segundo o pensar de nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso pensar seja segundo o pensar do Espírito Santo, que sejamos cheios da palavra. Eu pergunto, o que fizemos? Se verdadeiramente estamos convertidos, então por que não melhorou? Por que só piorou? Muitas vezes não, na maioria das vezes nos omitimos. E aí eu me pergunto, fazemos a diferença? Será que somos mesmo o sal da terra ou já fomos o sal da terra? E hoje só servimos para ser pisados porque somos insípidos, sem sabor, sem poder, sem graça, sem misericórdia, sem fé. A nossa fé é para nossas coisas. Vamos para exercer uma fé hipócrita. Uma fé para dizer que acreditamos em tudo aquilo que está escrito, mas fazemos totalmente diferente de tudo aquilo que está escrito. Na hora de escolher, escolhemos por nós. Na hora de escolhermos a cruz, na hora de escolhermos em salvar a nossa vida ou a cruz, escolhemos salvar as nossas vidas. E o pior, muitas vezes nem falamos sobre esses assuntos. Muitas vezes nem queremos tocar nesses assuntos. Não queremos polemizar. Não vamos polemizar. Não vamos trazer política aqui para dentro. Isso não é política. Isso é cristianismo. A fé sem obras, ela é morta. Jesus disse, se não acreditais no que eu digo, acredita pelo menos nas coisas que vêm. Ficamos olhando para os nossos umbigos o tempo todo, buscando uma maneira de não sofrermos nenhum infortúnio nas nossas vidas. Ficamos tentando nos locupletar da graça e de todos os bens do Senhor, para que nada nos aconteça, para que tenhamos um jardim do Éden aqui na terra. E aí temos algumas fórmulas mágicas. A principal delas é essa, né? Que se dermos o dízimo, se nos comportarmos direitinho, se não nos rebelar, se não nos questionarmos, se dermos o dízimo direitinho, se formos a todos os cultos, nada nos ocorrerá. E eu digo para vocês, não é verdade. Não é verdade. A coisa não funciona como uma receita de bolo. Deus permite que os infortúnios venham para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos tratados, para que a nossa mente seja transformada, para que nós nos fortaleçamos, para que haja um amadurecimento, para que nos enchamos de misericórdia, de graça e de fé, para cumprir a justiça dele, não a nossa, para que roguemos, seja feita a tua justiça. Na minha vida, na minha casa, aqui na terra, nesse planeta. Ninguém quer ouvir essa pregação, né? Em João 6,60 está escrito que nem os discípulos, ao ouvirem uma pregação dura de nosso Senhor Jesus Cristo, quem quiser pode pegar o capítulo 6 de João e ler, e vão entender o que ele está falando, sobre o que ele está falando. E os discípulos saem arrasados, não estou dizendo os 12 não, estou dizendo todos, que eram quase 120. E a grande maioria pulou fora, porque eles disseram assim, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E foram embora, ficaram só lá os 12. E Jesus vira lá para os 12 e fala assim, se vocês quiserem ir também, podem ir.
Porque ele ratifica aquilo que ele disse. Ele fala assim, eu vim lá atrás, eu vim para cumprir a lei e não para revogar a lei. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, para honrá-lo. E Pedro diz, Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Vivemos e buscamos a igreja da solução dos nossos problemas. Só que Deus não me salva e não te salva para os seus próprios interesses. Deus nos salva e te salva para que sejamos instrumentos em suas mãos e possamos e outras pessoas possam ser alcançadas pela sua palavra, pelo poder do seu Espírito, pela sua graça. Porque aquilo que recebemos de graça, dê de graça. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Há décadas passadas eu dizia que vivíamos a era do mundo de Alice, sonhos efêmeros, desejos efêmeros e vazios profundos. Nos iludíamos com carros, com status. O mundo sempre foi o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo, nas coisas do diabo, nas coisas efêmeras, nas coisas que não têm valores espirituais, nas coisas que só têm valores carnais, está morto. Mas são coisas que realmente saltam os nossos olhos e nos atraem, de alguma forma nos atraem. O inimigo, ele sabe exatamente o que ele usa para trabalhar a nossa carne, para nos afastar do Espírito de Deus, para nos afastar do Espírito Santo, para apagar o Espírito Santo, sabe para quê? Para que você e eu tenhamos a morte eterna. Para que você e eu sejamos condenados eternamente. Para que você e eu não aceitamos o sacrifício vicário, o sangue vertido na cruz. Para que você e eu banalizemos a entrega daquele que não precisava se entregar, daquele que não precisava provar nada, daquele que tem toda a glória, detém todo o poder sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sobre toda a galáxia, aquele que é o alfa e o ômega, mas nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho a nós. Isso é uma verdade absoluta. Essa é a mensagem da graça imerecida. Nós não merecíamos esse favor, porque nós o invejamos. Novamente nós o matamos por inveja, porque ele fazia o bem, porque ele curava pessoas, porque ele falava a verdade, porque ele ressuscitava os mortos, porque ele anunciava as boas novas. E aquilo nos incomodava. E aí, eu digo nós porque nós, a raça humana, nós estamos dentro dessa gênese, nós temos esse DNA que precisa ser apagado de dentro de nós. Nós precisamos voltar a ser filhos de Deus. Não somos filhos bastardos, somos filhos adotados. E muita gente acha assim, pô, mas filho adotado. Só que antigamente, no direito romano, Paulo usa essa expressão porque no direito romano, o filho adotado, ele tinha uma prerrogativa que o filho natural não tinha. E qual era essa prerrogativa? Do filho adotado jamais poder ser deserdado. O filho natural podia ser, mas o adotado não. Porque o adotado foi uma escolha dos pais. Então, tenha isso na sua mente. Você não pode mais ser deserdado. Você foi escolhido por Cristo. Você foi pago e comprado pelo sangue dele. Ele escolheu você para pagar o preço por você e por mim. Hoje que eu estou pregando essa palavra, foi porque ele me escolheu, não eu o escolhi. Pela graça. Não há mérito.
Pela graça. E não ter a fé hipócrita, não ser hipócrita em nossa fé, é entregar as nossas mentes nas mãos de Deus. Deixar o Espírito Santo operar. Deixar o Espírito Santo nos encher. Não com ilusões, mas com a realidade. Porque a palavra dele é uma palavra viva e eficaz. Separa espírito de alma, medula de ossos, de juntas. Todavia, Satanás continua, né? Na década passada era a década de Alice. Essa década atual, ou algumas décadas já, vivemos o mundo de Mark Zuckerberg, o mundo das ilusões ilimitadas. Tudo é possível. Tudo é possível. E nada tem limite. Só que o vazio, ele hoje é abissal. Jovens se suicidando, velhos abandonados, filhos matando pais, pais matando os filhos, casamentos destruídos. Mas a culpa é de quem? A culpa é de fulano, é de Beltrano. Você é mandado embora porque você sempre chegou atrasado, mas a culpa é do seu chefe. Seu casamento é destruído, mas a culpa é da sua mulher. Mas você sempre a tratou mal, nunca parou para conversar, nunca foi gentil. Casou, transformou. Seus filhos, você não tem um bom relacionamento com seus filhos porque seus filhos são incompreensíveis, você dá tudo para eles, eles não te dão nada em troca. Você só se esquece de que o pai e a mãe é você que é o homem maduro, o homem feito, e precisa suportá-los em amor, em graça e misericórdia, e ensiná-los o caminho que devem seguir. Ensiná-los, não é obrigá-los, nem pô-los, mas ensiná-los pelo próprio exemplo. Mas a culpa é deles. E assim vivemos, porque o nosso culto racional, o nosso culto não hipócrita, é o nosso culto diário. É nas nossas atitudes. Um pregador disse, as suas atitudes falam tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir as suas palavras. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando está em casa? Quando teu filho ou tua filha fazem algo que você não gosta, quando tua mulher te diz algo que te desagrada, quando você se sente afetado por alguma coisa ou ameaçado, como você reage? Você reage com fé e dizendo assim, não, o Senhor é comigo. Ele me prometeu que eu passaria por aflições, mas que eu venceria todas em Cristo Jesus. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor verdadeiramente. Muitas pessoas vão dizer assim, mas existem pregações, existem vários desigrejados, né? Vários desigrejados, milhões de desigrejados. Porque alegam uma coisa, alegam outra, justificam. Não que eles não tenham razão, nem sempre tem razão, mas boa parte das vezes tem razão. Sobre as pregações. Quanto ao pregador, aquele que prega, ele está lá ungido ou colocado por alguém e é da permissão de Deus. Quanto ao que ele vai pregar e como ele vai pregar, é uma decisão dele e a responsabilidade dele com Deus. A minha decisão e a minha responsabilidade, a sua decisão e a sua responsabilidade é, primeiro, conhecer a palavra. Segundo, saber identificar se aquilo ali corresponde ao contexto bíblico. Há ali uma exegese ou uma exegese. Exegese é aquilo que está dentro do contexto bíblico. Está dentro da hermenêutica. Exegese não. Exegese é aquela
pregação conforme segundo o entendimento humano. E aí, o propósito pode ser até bom, né? Mas dizem que de bem intencionados o inferno está cheio. Mas compete a mim decidir se eu continuo ouvindo ou se eu não continuo ouvindo. Compete a mim não negociar, em hipótese alguma, princípios e valores eternos. Compete a mim discernir o que é uma doutrina e o que não é uma doutrina. E quer você queira, quer você não queira, isso é importante. Isso é importante. Importante porque te ajuda a discernir. A fé não é burra. A fé, ela te ajuda a pensar. Ela te ajuda a chegar a uma conclusão. Ainda que para o mundo essa conclusão pareça absurda. Mas Deus nos dá os pensamentos dele. Tanto é que ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal. Ele diz o seguinte, você está pensando aí um monte de coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal. Creia nisso. Essa é a fé, não importa. Ainda que o caminho seja difícil, ainda que o caminho seja cheio de espinhos, ainda que o caminho seja cheio de buracos e lama, ele diz assim, vá por aqui. Ainda que você veja um outro caminho asfaltado, florido, sem buracos, totalmente sinalizado, iluminado, ele fala assim, não vá por aí. Porque meu caminho, a porta é estreita e o caminho é difícil. O reino dos céus, ele é conquistado por esforço. A fé é a firme certeza das coisas que não vemos. Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem. Mas ajuntais tesouros nos céus. Como ajuntarmos tesouros nos céus? Muito simples. Cumpramos a lei, mas cumpramos o mais importante da lei, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Eu troquei a ordem, né? É a justiça, a misericórdia e a fé. Da ordem, como está escrito. A justiça, a misericórdia e a fé. Qual justiça? A justiça divina. Faça conforme ele diz. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Se te esbofetearem de um lado, dá face, dá o outro. Se te pedirem a túnica, se te pedirem a capa, entrega a túnica. O inverso. A justiça de Deus, a justiça do reino de Deus é diferente da nossa. Quando oramos, seja feita a tua justiça, assim na terra como no céu. E para que essa justiça seja feita, é preciso que o nosso coração esteja cheio de misericórdia, senão não vamos fazer. E cheio de fé, crendo que essa é a palavra correta, que essa é a palavra certa, que essa é a ordem que o Senhor nos dá. Crer. Buscai ao reino. Buscai ao reino em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, graças dou por essa oportunidade de poder pregar essa palavra. Eu quero abençoar vocês, suas famílias, e orar novamente me despedindo aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que essa boa semente tenha sido semeada em nossos corações. E que o nosso coração seja o solo fértil que tu desejas que tenhamos, Senhor. Para recebermos a tua palavra, Senhor. Para que ela venha germinar. Para que ela venha trazer frutos, Senhor. E para que ela venha ser, Senhor, compartilhada, distribuída para outros que precisam da tua palavra, que precisam da tua presença, Senhor. Ajuda-nos a semear a tua boa semente, Senhor. Faz-nos conforme a tua vontade, Senhor. Enxerta-nos em ti, Senhor. Nós somos os galhos, tu és a videira, para que frutifiquemos abundantemente, Senhor, em todos os lugares que venhamos a estar, para a tua honra e para a tua glória, levando a luz, sendo sal da terra, Senhor, e luz do mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, obrigado pela sua participação.
Graça e paz. Deus os abençoe as vossas famílias, vossos cônjuges e filhos, rica e abundantemente. Um abraço.